Olá, lindonas! Esse é o primeiro episódio do Chá da Tarde, um quadro em que eu vou falar um pouco mais profundamente de assuntos que eu já falo no Instagram, autoconhecimento, virtudes. E o tema de hoje é a castidade, a virtude da castidade. É a nossa conversa sobre castidade, eu trouxe essa frase: conserva-te puro, de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, que resume muito daquilo que é a virtude. Então, o que é a virtude da castidade? A virtude da castidade ela é comandada pela virtude cardeal da temperança, que ela modera os prazeres, deixando dentro daquilo que é lícito. A virtude da temperança não é que sentir prazer é algo ruim. Sentir prazer por meio da comida, por meio do sexo é algo ruim. O problema é quando esse prazer ele é vivido de uma forma desordenada e se torna uma finalidade ao invés de um meio. Então, a virtude da castidade, ela modera a sexualidade. Como ela é uma virtude que é integrada à temperança, ela modera o prazer do ato sexual para que ele se torne de uma forma lícita. Então, dentro do matrimônio, com a pessoa certa, no momento certo. E ela faz essa integração entre o corpo e o espírito. Porque quando a gente fala de ato sexual, tanto o corpo quanto o espírito, eles estão em união. Então, alguns erros comuns quando a gente fala desse assunto é a pessoa achar que a castidade é apenas não ter relação sexual com uma pessoa que não seja seu cônjuge. E na verdade não é só isso. Ele não se restringe apenas ao ato sexual. A castidade, ela também é você se manter cautelosa com os beijos acalorados, com mãos bobas, ou até mesmo pela imaginação. Então, ficar imaginando, né, a masturbação é um efeito dessa imaginação. A pornografia, ficar vendo outras pessoas e sentindo prazer com aquilo, também é pecar contra a castidade. Porque não é lícito você imaginar algo que não é lícito fazer. Então, e outra questão é subestimar o poder do desejo. Porque antes da gente agir, primeiro a gente tem um desejo de fazer aquilo. Então, todo mau pensamento, ele é um pecado? Quando a gente fala de castidade, a gente precisa ter um cuidado para não ir para dois extremos. O primeiro é o extremo da alma escrupulosa, que acha que qualquer pensamento é pecado. Então, uma pessoa que ela realmente teme a Deus, que ela busca viver os seus mandamentos, se ela estiver confusa, se teve algum pensamento, algum mau pensamento, um pecaminoso ou não, ela muito provavelmente não cometeu, porque se ela tivesse cometido, ela saberia disso. Agora a gente também tem que ter cuidado para não ir para outro extremo, que é a das almas relaxadas. Porque se um mau pensamento ele é consentido, alimentado, isso sim é pecado. É aquilo que eu já falei. Você não pode fazer aquilo que você não pode desejar aquilo que você não pode fazer. Então, como que eu vou saber se algo é considerado, se um mau pensamento é pecado ou não? A gente precisa considerar 3 pontos. O primeiro é a sugestão. Se você tem um mau pensamento, vem alguma coisa na sua mente, e você imediatamente repele aquele pensamento, isso não é pecado. Agora, vamos supor que você teve esse mau pensamento e ao invés de repelir imediatamente, você sentiu complacência ou prazer, mas sem alimentar. Ainda assim, não houve um consentimento. Não vai ser um pecado mortal, no máximo vai ser um pecado venial. Agora, se houve um consentimento, então você teve aquele mau pensamento e você começou a alimentar aquele pensamento, aí sim é um pecado mortal. Porque nem sempre a gente tem controle sobre aquilo que a gente pensa. Ainda mais nesse mundo em que tem esse estímulo, essa hipersexualização. Mas a gente tem responsabilidade em alimentar ou não aquele pensamento. E para poder superar essas tentações contra a castidade, tem 6 coisas, 6 atitudes que você pode tomar para poder desenvolver essa virtude.
A primeira é humilhar-se diante de Deus. Então não confia na tua própria força. Jamais. Sempre coloca sua confiança em Deus. Eu acho que é uma das poucas virtudes que fugir é mais corajoso do que tentar enfrentar. Então, se você está numa posição em que é propício para que você pegue contra a castidade, então, deixa eu ver um exemplo. Estar num lugar com pessoas falando sobre coisas, né, pecaminosas, coisas inapropriadas, ou então estar num lugar com uma outra pessoa que você sente atração, que tem a possibilidade de você pecar contra a castidade, são todas situações que você se coloca em ocasião de pecado. Por mais que você não esteja diretamente pecando, você coloca em ocasião de pecado. E quando você se coloca nessa posição, você está sendo um soberbo de achar que você consegue muitas coisas, né? Que você não precisa de Deus, que você é forte o suficiente. E Deus, ele ajuda aqueles que recorrem a ele, que reconhecem essa fragilidade e buscam a ele, mas ele também permite que aqueles que são soberbos, orgulhosos, caiam em tentação. O segundo ponto, e esse é um ponto muito bom, é recorrer a Deus. Então, quando você sente muito forte a tentação, é recorrer aos nomes de Jesus, Maria, José, porque são nomes muito fortes e que te ajudam nesse momento de dificuldade. Receber os sacramentos também é algo importante, especialmente o sacramento da comunhão e da confissão. Então, o ideal seria que a cada queda você já se confessasse logo depois, o quanto antes. Mas aí entra um ponto de atenção. A primeira coisa, você não pode se confessar com o pensamento de que, tudo bem, vou me confessar aqui, depois eu peco de novo e vou me confessar novamente. Você tem que ter a vontade, uma vontade muito forte de não pecar mais. Senão você está pecando, né? Porque você não tem a intenção de se retificar e não vai ter adiantado de nada. E segunda coisa é ter a devoção à Imaculada Mãe de Deus. Muitas pessoas, muitos jovens conseguem se se conservar castos por essa devoção à Santíssima Virgem Maria. Também é importante a fuga da ociosidade, porque uma pessoa que ela é ociosa, ela é uma pessoa que trabalha, ela é tentada por um demônio. Uma pessoa que é ociosa, ela é tentada por vários demônios. Então é aquela velha frase: mente vazia, oficina do diabo. Outro ponto é ter prudência, tanto no olhar, também quanto no coração, vigilar as inclinações do coração e também fugir de ocasiões perigosas, como eu falei para vocês, não se colocar em ocasião de pecado. E o que seria essa modéstia dos olhos? A tentação, o pecado, ele nasce primeiro no olhar. Então a gente olha, se impressiona com aquilo que a gente vê e a gente começa a desejar. Tudo que a gente vê é apresentado para a janela da nossa alma. Então a gente começa a desejar aquilo até que a gente consente aquele pecado. Então, não é lícito, como eu já falei, e repito novamente, porque é muito importante que vocês entendam isso, que não é lícito contemplar ou se extasiar com a vista daquilo que não é lícito desejar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E repetindo novamente que Deus ele protege aqueles que fogem da ocasião de pecado, então buscar não se colocar em ocasião de pecado. A modéstia no olhar, ela também edifica o outro. Porque com esse exemplo, a pessoa acaba se convertendo, buscando essa modéstia também. E tem um exemplo de São Francisco de Assis, em que ele estava no convento com um companheiro, e ele convida esse companheiro a andar no convento, que ele ia falar um pouco sobre a modéstia do olhar. E aí no caminho ele mantém os seus olhos voltados para o chão, e quando eles terminam essa volta, ele entra e aí o companheiro dele pergunta: tá, mas quando vai ser o sermão? E ele fala: eu já acabei de fazer. Porque quando a gente tem essa postura, esse exemplo, isso chama a atenção do outro que busca, com o nosso exemplo, também se retificar. O exemplo é muito mais importante do que falar.
E aí, para finalizar essa questão da modéstia dos olhos, eu trouxe essa frase: se quisermos que nossa alma tenha suas vistas sempre postas no céu, filhos queridos, conservemos nossos olhos sempre voltados para a terra. Então, sempre tá olhando para o chão e não para as coisas que podem distrair a gente e afastar de Deus. Outra coisa importante é a guarda do coração e o cuidado com as amizades. Ter amizades é algo bom, inclusive recomendado, só que a gente tem que ter cuidado para não se envolver com más amizades. Então, amizades santas são sim boas, né? Precisam ser cultivadas, então são amizades que são edificantes. Nós também temos as amizades naturais, a amizade que nós temos em relação aos nossos pais, por exemplo, que é fundamentada na nossa natureza e que são boas, mas é importante que a gente viva essas amizades também dentro da lei de Deus. E tem as amizades perigosas, em que a pessoa tem interesses sensuais na outra pessoa. Então é preciso ter muito cuidado para que a gente não caia nesse pecado. E para finalizar, eu quis trazer uma frase sobre a castidade, que é: quem supera o vício contrário à castidade facilmente triunfará de todos os mais. Quem, pelo contrário, se deixa dominar pela impureza facilmente cairá em muitos outros vícios e far-se-á réu do ódio, injustiça, sacrilégio e etc. E é isso, eu queria que vocês comentassem quais são as suas maiores dificuldades em relação à castidade, dúvidas, e até o próximo chá da tarde.